Olá pessoal, tudo bom? Dando sequência aqui ao nossa disciplina, hoje o tema da aula vai ser modelos ARIMA e análise de séries temporais. A gente vai falar aqui sobre uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos que a gente precisa entender para modelar um problema ARIMA, uma série temporal, né, utilizando o modelo ARIMA. E a gente vai ver aqui a análise aqui de ACF e PACF, que ela é muito importante também aí, que dá uma intuição muito boa para a gente do que é uma série temporal. Bom, pessoal, antes da gente entrar a fundo no ARIMA, entrar de fato, né, no modelos ARIMA, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender. O primeiro deles é estacionariedade, né, uma série estacionária. O que isso quer dizer? Né? Se uma série temporal, né, se o processo que gerou aquela série não muda com o passar do tempo, a gente diz que essa série é estacionária. De forma simplificada, em outras palavras, né? Se a média da minha série, se a variância e se a autocorrelação, se essas estatísticas elas não variam com o tempo, a gente tem uma série estacionária. Mas a seguir eu vou dar alguns exemplos, né, gráficos para mostrar o que é uma série estacionária, o que não é uma série estacionária, mas a princípio esse conceito é isso, de forma simples, se o processo que originou a série não está mudando com o passar do tempo, a gente tem uma série estacionária. Um segundo termo aí que é interessante a gente saber é diferenciação, né? A diferenciação é uma transformação que a gente aplica na série temporal de forma a tentar tornar a série estacionária. Então aqui eu estou dando um exemplo aqui de uma diferenciação aqui de primeira ordem, que é quando eu subtraio um valor aqui do instante de tempo com o valor do instante de tempo anterior. Isso para todas as observações, a gente tem uma diferenciação aqui de primeira ordem. Uma diferenciação aqui também, que é muito comum ser aplicada, é a diferenciação de segunda ordem, que é quando a gente pega uma série que já foi diferenciada uma vez e aplica a mesma operação. Então, esses dois conceitos, estacionariedade e diferenciação, eles estão intimamente ligados um com o outro, e agora a gente vai ver aqui exemplos de séries estacionárias ou não, né? Quando a gente está olhando aqui para a média, se a média do processo que gerou a minha série, ela se mantém a mesma, né? Ou seja, se a média da minha série ela é a mesma aí ao longo do tempo, a gente tem o que a gente diz aí, um candidato a ser uma série estacionária. Aqui no caso, essa série aqui da direita, claramente a média da minha série está aumentando com o passar do tempo, então esse aqui é uma série que não é estacionária, sendo que essa aqui é. Quando a gente olha para a variância, né, que é uma outra estatística aí muito interessante para a gente analisar, essa série aqui, a variância dela é constante com o passar do tempo, né? Já essa daqui, a variância dela vai aumentando, depois diminui, ela não é constante, né? O processo não é o mesmo. Então, isso aqui também é uma série não estacionária. Bom, pessoal, a gente já viu esses dois conceitos interessantes e importantes para a gente entender. Agora a gente vai entrar de fato no que é um modelo ARIMA, né? E na primeira parte que a gente vai ver aqui é o modelo ARP. P é a ordem do modelo AR e AR significa autorregressivo, né? O que é um modelo autorregressivo, né? O modelo é um modelo de regressão onde uma observação no instante de tempo t é a combinação linear de p observações anteriores. Então a gente tem aqui, a gente pode escrever que y de t é a combinação de y de t menos 1, y de t menos 2 até y de t menos p. Ou seja, a gente está olhando para p instantes anteriores ao nosso estado atual, ao nosso valor atual aqui, instante de tempo atual, melhor dizendo, para gerar uma predição aqui sobre o mesmo. Então, o modelo autorregressivo é um modelo de regressão, uma regressão linear, onde a gente está olhando para a própria série defasada de valores anteriores. Por isso que é auto. E por isso que é regressivo, porque é uma regressão linear. E o que é um modelo MAQ, né, de ordem Q, né? Que é a ordem do meu modelo autorregressivo, é o modelo de médias móveis, né? Então MA significa Moving Average. Ele também é um modelo de regressão, só que agora ele está modelando um valor no instante de tempo t como sendo a combinação linear dos erros cometidos em observações anteriores, né? Então aqui a gente tem aqui epsilon de t menos 1, epsilon de t menos 2, epsilon de t menos q, que é a ordem do meu modelo MA. Então, ele é utilizado para modelar o valor de uma determinada observação aqui no instante de tempo t. Quando a gente junta um modelo AR com um modelo MA, além disso, quando a gente tem uma série diferenciada, resulta para a gente um modelo ARIMA
PDQ. Então, P é a ordem do modelo aqui AR, D é a ordem da diferenciação que a gente está aplicando. Se a ordem está diferenciando uma vez, D igual a 1, está diferenciando duas vezes, D igual a 2, e Q é a ordem aqui do modelo MA. Então, basicamente, quando a gente está modelando um problema, uma série temporal, né, melhor dizendo, através de um modelo ARIMA, a gente tem que escolher justamente o que vai ser o P, o que vai ser o D e o que vai ser o Q aqui, para a gente tentar fazer as nossas predições. E de forma bem análoga, a gente consegue modelar também a sazonalidade de uma série, utilizando os mesmos conceitos, né? Só que agora a gente está olhando para a parte sazonal. A parte sazonal ela é representada por PDQ maiúsculos, mais essa variável que M, que ela traz para a gente aqui o número de pontos por período sazonal. E o que é esse número de pontos por período sazonal, né? Eu trouxe aqui uma tabela, que ela é uma tabela e uma colinha para a gente, mas ela é muito boa para a gente entender isso aqui. Aqui, nessa coluna aqui, ela tem aqui o nosso dado, né, está explicitando para a gente com que frequência o nosso dado foi coletado. Então aqui significa que a gente tem dados que foram coletados diariamente, aqui horariamente, aqui de forma semi-horária, né, a cada 30 minutos, aqui a cada minuto e aqui a cada segundo, né? Então esse aqui é o intervalo de tempo que a gente tem na nossa série, né? O dado foi coletado a cada X instantes de tempo. Aqui no caso a cada dia. E o frequencies aqui pode ser substituído também por sazonalidade, né? Que é a sazonalidade real do nosso dado, né? Que são aqueles padrões que têm uma determinada frequência, que acontece com uma determinada cadência dentro da nossa série. Esse M ele é importante, pessoal, porque ele não é, em geral, ele não é um parâmetro aprendido pelos modelos. A gente tem que explicitar qual que é o M de uma série temporal. E aqui eu estou trazendo um exemplo que vamos supor que eu tenho um dado que ele é coletado diariamente, mas a sazonalidade dele é semanal. O que significa que a sazonalidade dele é semanal? A gente observa os padrões se repetirem de uma semana para outra. Então, por exemplo, o valor na segunda-feira é um bom preditor de uma determinada quantidade da segunda-feira, é só a gente olhar para a segunda-feira da semana passada, ou a segunda-feira da outra semana. Os padrões se repetem de forma semanal. Quando a gente tem esse tipo de dado, esse tipo de coisa, a gente tem aqui que o nosso M vai ser igual a 7, porque a gente tem 7 observações dentro de um período de sazonalidade. Por que 7? Porque a gente tem coletas de dados aqui diárias e a gente está observando que o padrão se repete de maneira semanal. Então a gente tem aqui que o nosso M é igual a 7, porque a gente tem aqui os dias da semana que foram coletados. Se a gente observasse essa mesma coisa, só que agora, ao invés de a gente ter uma sazonalidade semanal, a gente tem uma sazonalidade que ela é anual, então os padrões se repetem de maneira anual, a gente vai ter que o nosso M aqui é igual a 365, porque a gente tem 365 dias no ano. A gente está a gente está coletando aqui o nosso dado de maneira diária, então a gente tem 365 dias aqui. O ponto 25 aqui é só para a gente contabilizar anos bissextos, né? Então é um preciosismo aí para a gente contabilizar ano bissexto. E de forma similar, né? Vamos supor que eu tenho uma coleta de dados que ela é horária, mas eu observo que o meu padrão, né, a minha sazonalidade, ela se repete a cada dia. Então, o que aconteceu, por exemplo, num dia, ele é um bom preditor do dia seguinte, algo nesse sentido. Se a minha coleta de dados ela é horária, então eu tenho que falar aqui que o meu M vai ser igual a 24, porque significa que se eu olhar uma observação agora às 12 horas do meu dia e 24 horas anteriores, então 12 horas do dia anterior, eu vou ter uma alta correlação, vai ser um bom preditor para o meu modelo. Então isso aqui é uma tabela resumo, que eu recomendo vocês depois estudarem com mais calma essa parte, mas ela serve de referência aí para a gente determinar qual que é o valor do M, que é o número de pontos aí por período de sazonalidade. Agora a gente vai partir para a análise de série temporal em termos de correlação. Os modelos ARIMA, eles são todos concebidos em termos de análise de correlação. E a primeira aqui que a gente vai ver é a ACF. ACF significa Autocorrelation Function, então, ou seja, função de autocorrelação.
O que é correlação, né? A correlação é a medida do grau de linearidade de relação linear entre duas variáveis. E o que é alto aqui no termo? O alto significa que a gente está calculando a correlação da série, de uma determinada observação de uma série, com ela mesma, só que em instantes de tempos passados, em instantes de tempos anteriores, que a gente chama de lag, LAG, né? Então aqui, o que é essa plot aqui que está mostrando para a gente? Aqui no eixo X, a gente tem o que a gente chama de lag. Então eu estou calculando a correlação de uma série no instante de tempo t com o valor dela no instante de tempo de t-1, t-2, t-3, t-4. Então esse valor aqui no eixo X, quando eu tenho, por exemplo, o valor de 5, significa que eu estou calculando qual que é a correlação do y de t com os valores do y de t menos 5. Se eu estou aqui no meu eixo x com valor igual a 10, significa que eu estou calculando a correlação da minha série no instante de tempo t com o valor do instante de tempo t menos 10. Então ela vai ter essa cara, o valor aqui em 0 vai ser sempre 1, porque é a correlação da minha observação com ela mesma, então vai dar sempre 1. E a partir dela a gente vai conseguir extrair diversas informações que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Mas é isso que é a função de autocorrelação. É a correlação da minha série com valores defasados dela mesma. E o que é a PACF? A PACF é a minha função de autocorrelação, só que agora é a correlação parcial entre observações. O que significa ser parcial? Significa que agora, na formulação aqui da minha PACF, eu estou desconsiderando efeitos intermediários entre as minhas duas observações que eu estou calculando a correlação. Então, quando eu olho para o meu plot aqui da minha PACF e eu vou aqui, por exemplo, no meu valor de x, que é igual a 10, eu estou contabilizando qual que é o efeito marginal do meu lag 10, ou seja, da minha defasagem de 10, no valor do meu instante de t atual. É uma formulação que eu tento desconsiderar os efeitos intermediários que vão, por exemplo, de 1 até 9. O plot da ACF, né, em contrapartida, ele vai carregar consigo todos esses efeitos intermediários. O PACF aqui são os efeitos assim, parciais, os efeitos marginais, né, de um lag na própria observação. Então essa que é a intuição aqui por trás desses dois plots. Beleza, pessoal? O valor aqui que ele representa é a correlação de uma observação com uma observação defasada. A diferença aqui da PACF para ACF é que o plot da parcial a gente está contabilizando efeitos e tentando desconsiderar os efeitos intermediários de uma observação que uma observação pode ter na outra. E por que esses dois plots de correlação, eles são muito importantes para a gente? Porque eles vão nos ajudar a determinar qual que é a ordem do nosso modelo, tanto da parte MA, que é a parte da Moving Average, quanto a parte da autorregressiva. Então aqui eu estou trazendo um exemplo, por exemplo, um modelo MA de ordem Q, ele tem a seguinte característica: o plot da ACF vai ser contabilizado, vai ser notável por um declínio acentuado após o meu lag Q. Então, se a gente olha aqui para o plot da ACF, né, a gente tem aqui o valor aqui de uma determinada da correlação, né, dela com ela mesma, do instante t com ela mesma, né? E aqui a gente tem um declínio acentuado. E é interessante notar, pessoal, que esse declínio pode ser tanto positivo quanto negativo. Então é interessante que a gente tenha em mente esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, a gente tinha um determinado lag aqui, no caso o lag 1, ele tinha essa correlação aqui, que é em torno de 0, ponto alguma coisa, mas no lag 2 aqui, ele teve esse declínio e a partir dele, todos os outros correlações da minha ACF estão dentro aqui do meu intervalo de confiança, ou seja, eles não são tão significativos aqui para mim do ponto de vista estatístico. Então, quando eu vejo esse tipo de gráfico aqui, é um indicativo que, quando eu tenho um declínio acentuado após Q lags, é um indicativo de um processo MA de Q. Mas para eu garantir que é de fato um modelo MA de ordem Q, eu tenho que olhar para o plot da PACF, que um modelo MA com ordem Q, ele vai apresentar aqui para mim um decaimento gradual aqui no meu plot da PACF. E esse meu decaimento gradual aqui,
eu tenho que sempre projetar essa parte negativa aqui para a parte de cima. Então eu posso olhar em termos dos valores absolutos aqui desse meu plot. Ele vai ter um plot que ele vai decair aqui, ele vai perdurar aqui por um grande intervalo de tempo aqui, por diversos valores de lags. E quando eu tenho esse tipo de comportamento aqui, se caracteriza aqui um modelo MA de ordem Q. Nesse caso aqui, a gente está plotando aqui um modelo MA de ordem 2, porque aqui no meu lag 2 aqui do meu plot da CF, e analisando aqui que o meu plot da autocorrelação parcial ele está tendo um decaimento gradual, isso aqui caracteriza um modelo MA de ordem 2. De forma similar, um modelo AR de ordem P, quando a gente está olhando para P instantes de tempos anteriores para fazer a minha regressão, a gente tem esse tipo de comportamento aqui. Quando eu tenho um modelo AR de ordem P, o plot da PACF vai apresentar um declínio acentuado após P aqui, após o meu lag P. Então aqui no meu caso eu tenho um exemplo de um modelo AR2, então após o meu lag 2 aqui, então eu tinha aqui o valor da autocorrelação aqui parcial do meu lag 1, do meu lag 2, e após o lag 2 teve um declínio onde todos os valores estão dentro aqui da minha área aqui em azul, que estão dentro do meu intervalo de confiança. Então esse aqui, quando eu olho para esse aqui e também olho para o meu plot da ACF que apresenta um decaimento gradual, então aqui a gente tem um decaimento gradual, a gente é notabilizado por ser um processo AR de ordem P. E um modelo ARMA, que a gente chama, né, que é o modelo AR mais um modelo de médias móveis, né, Moving Average, ele vai apresentar aqui um decaimento gradual aqui nos dois plots aqui da ACF, tanto da PACF. E a gente vai ver, é lógico, né, pessoal, que isso aqui é interessante a gente ter em mente, porque isso vai ajudar para a gente analisar de forma preliminar, né, o nosso modelo de série temporal, mas hoje em dia existem diversas ferramentas para a gente determinar essas ordens desses nossos modelos que a gente vai ver na parte prática. Então isso aqui é só uma intuição. Quem quiser se aprofundar nessa parte, eu sugiro aí depois ir na referência do material que eu vou colocar ao final dessa apresentação para se aprofundar aí nessas análises aqui de ACF e PACF. Mas de maneira geral, essa aqui é uma tabela resumo que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente verificar se eu tenho um modelo AR de ordem P ou MA de ordem Q. É só eu utilizar aqui os meus plots da ACF e da PACF. E essa aqui é uma tabela resumo de tudo aquilo que a gente viu aqui nos 3 últimos slides. E qual que é o passo a passo para a gente construir um modelo ARIMA, né? O primeiro de todos é o pré-processamento dos nossos dados, né? Igual a gente já viu, se tiver algum dado faltante, se tiver algum outlier, a gente tem que tratar esse tipo de coisa. A gente tem que fazer o check se a série é estacionária. Existem diversos testes estatísticos para isso, né? Que na parte prática eu vou começar a mencionar um pouco para vocês também. Se a gente verificar que a nossa série não é estacionária, a gente precisa definir a ordem da diferenciação, né? Se a gente vai usar diferenciação para tornar a série estacionária, a gente precisa definir qual que vai ser o valor do D aqui, que vai ser justamente a ordem que eu vou subtrair um instante de tempo do outro. E de quantas vezes consecutivas eu vou fazer isso. Depois a gente tem que fazer o plot da ACF, PACF, determinar os valores aqui do meu modelo autorregressivo, do meu modelo de médias móveis. E depois disso eu tenho que treinar o meu modelo num conjunto de treino e avaliar a qualidade preditiva num conjunto de teste. Lembrando aqui que como a gente está numa série temporal, a gente não pode fazer essa divisão treino e teste de forma aleatória, tem que seguir a minha cadência do tempo, tem que ser de forma ordenada, né? E o que a gente vai ver na parte prática é que todo esse processo aqui de fazer teste para ver se a série é estacionária, definir a ordem de diferenciação, fazer o plot da CF e PACF, determinar as ordens do P e Q, isso tudo pode ser feito de forma automatizada, que a gente chama aqui de AutoArima, que é muito parecido com o Grid Search, né? O AutoArima aqui no caso, ele vai testar valores distintos aqui de P, de Q, de D, vai definir um determinado critério, que é uma métrica aqui utilizada para séries temporais, que na parte prática a gente vai ver, e aquela que é apresentar a melhor relação, né, de benefício na menor ordem, com uma menor relação de erro, o erro de preditivo,
meu melhor critério, melhor dizendo, né, vai ser a ordem que eu vou escolher aqui para o meu modelo ARIMA. Então é muito parecido com o que a gente já viu de calibração de parâmetro. O AutoArima vai fazer isso aqui para a gente de forma automatizada, né? Então, pessoal, conclusão da aula de hoje. A gente viu alguns conceitos importantes, a gente viu o que é uma série estacionária, o que é diferenciação, o que é um modelo AR, o que é um modelo MA, como que isso ele é mostrado para a gente através dos plots de ACF, PACF. A gente viu que o PACF ele tenta contabilizar efeitos marginais, desconsiderando efeitos em lags intermediários. E a gente viu que basicamente o passo a passo de um modelo ARIMA que a gente tem que seguir. E na próxima aula a gente vai ver justamente aqui como que a gente consegue fazer essa análise de séries temporais e em seguida como que a gente consegue automatizar a determinação desses parâmetros. Essa aqui é a referência que eu deixo para a aula de hoje, é um dos livros aqui mais interessantes aqui de séries temporais para quem quiser se aprofundar no assunto. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.